Todo mundo que assiste animes conhece a premissa de Death Note: um caderno sobrenatural, uma caneta e o poder de eliminar qualquer pessoa apenas escrevendo o nome dela. Na ficção, é uma batalha psicológica genial entre Kira e Ellie. Mas, e quando a ficção sangra para a realidade? E se eu te dissesse que esse anime não só inspirou medo, mas foi citado em cenas de crimes brutais, assassinatos reais e causou pânico em escolas ao redor do mundo? Hoje, vamos mergulhar no lado mais sombrio da comunidade otaku. Vamos falar sobre os casos onde criminosos usaram animes como inspiração, ou desculpa, para cometer atrocidades. Apague a luz e se prepare. Porque a história de hoje não é ficção. Vamos começar com o caso mais famoso, que ficou mundialmente conhecido como o crime do mangá. Estamos em setembro de 2007, na Bélgica. A polícia faz uma descoberta macabra em um parque de Bruxelas: partes de um corpo humano. A vítima não foi identificada de imediato, mas o que chocou os investigadores não foi apenas a brutalidade do ato, e sim o que o assassino deixou ao lado dos restos mortais: 2 pedaços de papel. Neles, estava escrita uma frase em japonês romanizado, com letras de forma: Watashi wa Kira diz. Para quem não sabe japonês, a frase significa Eu sou Kira. Sim, uma referência direta ao protagonista de Death Note. A mídia enlouqueceu. Jornais começaram a especular que um serial killer obcecado por animes estava solta, caçando pessoas para purificar o mundo, igual ao Light Yagami. Mas a realidade, como sempre, era mais decepcionante e cruel do que a ficção. Não havia nenhum gênio do crime. Meses depois, a polícia descobriu que a vítima era um homem chamado Sigil Arbi. E os Kiras eram 3 jovens que moravam com ele. Após uma briga doméstica banal, eles mataram o homem. Eles não eram justiceiros. Eles usaram a referência de Death Note apenas para tentar despistar a polícia, criando uma cena de crime teatral para confundir os investigadores. O anime foi usado como cortina de fumaça para um crime sujo e comum. Se na Bélgica a coisa foi violenta, nos Estados Unidos o impacto de Death Note gerou uma onda de terror psicológico que durou anos. Entre 2007 e 2010, dezenas de escolas americanas entraram em estado de alerta máximo por causa do que chamaram de a febre dos cadernos. Alunos do ensino fundamental e médio começaram a ser suspensos e até presos por criarem seus próprios Death Notes. Em um caso específico na Virgínia, um aluno foi suspenso após as autoridades encontrarem uma lista com nomes de colegas e professores, e ao lado de cada nome, a forma como eles deveriam morrer. Pode parecer brincadeira de criança para nós, mas num país marcado por tragédias escolares, isso foi tratado como ameaça terrorista doméstica. O medo foi tanto que, em várias cidades da China e em partes da Rússia, houve movimentos governamentais reais para banir a venda do mangá e a exibição do anime, alegando que a obra corrompia a mente dos jovens e incitava a violência. Mas se você acha que culpar animes por crimes começou com Death Note, você está muito enganado. Precisamos voltar para 1989, no Japão, para entender o caso que destruiu a reputação dos fãs de anime por décadas: o caso de Tsutomu Miyazaki. Conhecido como o assassino otaku, Miyazaki sequestrou e tirou a vida de 4 garotas pequenas. O crime chocou o Japão pela crueldade. Mas o que a mídia japonesa focou quando a polícia invadiu o apartamento dele? Eles encontraram uma coleção gigantesca de milhares de fitas VHS de animes e filmes de terror, empilhadas até o teto. A imprensa japonesa criou uma narrativa imediata: animes criam monstros. A palavra otaku, que até então era apenas um termo para fãs muito dedicados, virou sinônimo de pervertido e assassino em potencial no Japão. Por causa dos crimes de um único homem, toda uma indústria foi demonizada. Agora, precisamos falar sobre o dia mais escuro da história recente da indústria dos animes. Em julho de 2019, o estúdio Kyoto Animation, famoso por obras lindas e emocionantes como Violet Evergarden e A Voz do Silêncio, foi alvo de um ataque brutal. Um homem de 41 anos invadiu o prédio, jogou gasolina e ateou fogo, trancando as saídas. O resultado foi devastador: 36 artistas talentosos perderam a vida. Mas o motivo alegado pelo criminoso é o que torna tudo ainda mais perturbador. Ele não era um terrorista político. Ele era um homem delirante que acreditava que o estúdio havia roubado uma ideia de um romance que ele escreveu.
Uma suposta cena de um anime, que durava apenas 2 minutos, teria sido, na cabeça dele, um plágio de sua obra. Por causa de uma obsessão doentia e de uma falha em distinguir a realidade, um dos estúdios mais amados do mundo foi reduzido a cinzas. Às vezes, a realidade imita a ficção no mesmo dia, quase como uma profecia. No mundo dos animes, existe uma lenda urbana real chamada Nice Boat. Tudo aconteceu por causa do final do anime School Days. Para quem não conhece, esse anime começa como um romance escolar e termina em um banho de sangue, onde uma das garotas decapita o namorado infiel. O último episódio estava programado para ir ao ar na TV japonesa em setembro de 2007. Porém, horas antes da transmissão, uma notícia real chocou o Japão. Uma adolescente de 16 anos havia assassinado o próprio pai com um machado em Kyoto. A semelhança entre o crime real e a cena final do anime era tão grande que a emissora de TV entrou em pânico. Eles cancelaram a exibição do episódio na última hora. No lugar do anime, a TV ficou transmitindo imagens relaxantes de um barco navegando por 30 minutos, ao som de música clássica. A internet apelidou o incidente de Nice Boat, mas por trás do meme, estava o medo real das emissoras de serem acusadas de inspirar a jovem assassina. Não são apenas assassinos solitários que temem o poder dos animes. Governos inteiros já entraram nessa guerra. Recentemente, a Rússia iniciou uma cruzada judicial para banir diversos animes do gênero Isekai, como Konosuba e Tensei Shitara Slime. O motivo? O governo russo argumentou nos tribunais que a premissa desses animes é perigosa para a juventude. Como a maioria dessas histórias começa com o protagonista morrendo no mundo real para reencarnar em um mundo de fantasia mágico e melhor, as autoridades alegaram que isso, na verdade, incentiva o suicídio. Segundo a Promotoria de São Petersburgo, esses desenhos promovem a crença de que a morte não é o fim, mas sim um recomeço em um lugar mais divertido. O tribunal concordou, e vários sites foram derrubados. Isso mostra como, na visão de algumas autoridades, a narrativa colorida dos animes carrega um perigo existencial oculto. Isso nos leva à grande questão final: o anime tem culpa? A psicologia nos diz que a relação entre mídia violenta e comportamento violento não é de causa e efeito direto. Milhões de pessoas assistiram Death Note, viram as atrocidades de Berserk, e nunca machucaram uma mosca. O que acontece, na maioria desses casos, é que mentes que já estão perturbadas buscam na ficção uma estética, uma justificativa para seus impulsos sombrios. O perigo não está no desenho animado na tela. O perigo real está na mente humana que não consegue mais distinguir onde termina o traço do desenhista e onde começa a dor real. Mas e você? Acha que obras como Death Note deveriam ser restritas? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Se você curtiu esse mergulho no lado dark dos animes, não esquece o like e se inscreve no canal. Até lá! Cuidado com o que você escreve.